Bem, que Deus abençoe você e que fale ao seu coração essa noite. Eu vos convido a ler a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 2. Livro, Epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Amém? Na minha Bíblia diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Fala que isto é bom e aceitável diante de Deus. O que é bom e aceitável diante de Deus? Que todo ser humano tenha o quê? O pleno conhecimento da verdade. O que é verdade para você? Nós vivemos num mundo tão relativo, um mundo tão estranho, onde cada um quer viver um mundo diferente, uma verdade individual e absoluta para ele. E nós tendemos também a relativizar a verdade. E quando não se trata do mundo religioso, nós conseguimos perceber rapidamente a quantidade de religiões, de crenças diferentes, e todos eles dizendo com convicção que está vivendo a verdade, que está pregando a verdade, que ali está a verdade, mas são crenças diferentes. Como que pode a verdade de um Deus único e doutrinas tão diferentes como nós vemos hoje? Porque quando nós olhamos para as religiões, e se eu falar das grandes religiões como o hinduísmo, o budismo e todas as demais religiões, cada uma com a sua crença, eu gostaria que você pensasse um pouco. Se você nascesse na Índia, você sabe qual é o Deus da Índia? A vaca. Se você nasce na Índia, quem você adoraria? Seus avós adoram a vaca, os seus pais adoram a vaca. Consequentemente, você adoraria a vaca. Significa que isso é a verdade para você? Significa que essa é a verdade geral do mundo sobre Deus? Para eles é. Até eles conhecerem outra coisa diferente, para que eles possam analisar e dizer assim: ó, eu vivi tudo isso aqui, eu achava que era verdade, mas eu vejo que existe algo mais, e tem fatos que comprovam mais a veracidade desta verdade. E quando se trata de religião, é a mesma. Na verdade, eu já estou falando sobre religião. Se você nasce na Índia, você adoraria a vaca. Se você nasce na China, você adoraria Buda. Essa é a verdade? Você está certo na sua crença? Quando nós nascemos no Brasil, nós já temos uma dificuldade. Se você vai ser pentecostal, se você vai ser católico, neopentecostal. Você percebe a diferença? E cada um tem uma crença específica. E não podemos dizer que todos estão seguindo o mesmo caminho, porque existe uma frase que as pessoas gostam muito de falar ela, e a frase é o seguinte: para mim o que importa é falar de Deus, não importa a religião. Você já ouviu falar isso? Alguém já falou isso para você? Mas quando uma pessoa apresenta para mim um Deus, deixa eu pensar uma coisa aqui. Eu vou usar um exemplo como um exemplo da lei. Um Deus que diz que a lei está em vigor, e a lei é a expressão do seu caráter, é uma expressão de amor do ser humano para com Deus. Uma religião diz isso.
Só que a outra diz, não, Jesus aboliu a lei, nós não precisamos mais de lei, não temos mais necessidade de guardar nenhum desses mandamentos. Há um antagonismo aqui, há uma diferença grande, mas ambas as religiões, elas estão pregando e falando em nome de Jesus. Então são um Jesus diferente, um Jesus que segue com a sua lei imutável, e um outro Jesus que prolongou, na verdade, expôs uma lei e aboliu essa lei. Então, quem está com a verdade? São dois Jesus diferentes. E quando se trata de doutrina, cada uma doutrina vai ser apresentada um tipo de Jesus. Porque esse Jesus aceita isso e esse rejeita isso. Esse, ele é mais bonzinho nesse sentido, esse é mais bravo, não pode fazer isso. E a tendência do ser humano, muitas vezes, não é procurar saber qual que é a verdade, qual que na verdade seria a que comprovaria ser aquilo que é a verdade sobre Deus. A tendência do ser humano é buscar aquilo que mais agrada o coração dele, ou que seja mais fácil de viver. E quando se trata de cristianismo e a vontade de Deus, eu preciso falar para você que o cristianismo, ele não é difícil de viver. O cristianismo é impossível de viver. Por isso que nós precisamos morrer e ele viver em nós. Porque aquilo que ele instituiu, ele mesmo consegue fazer através de nós e em nós, né? Então, se alguém pensa assim, mas isso é difícil, eu vou procurar um caminho mais fácil, tudo aquilo que Jesus ensina, ele é tão profundo que nós olhamos para nós, sentimos que é impossível cumprir aquilo, mas é a verdade. Então o apóstolo diz assim, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Esse é o desejo. Tudo que você deseja, você consegue? Você consegue cumprir tudo que você deseja? Mas Deus não é tão poderoso, por que Ele não pode tudo que Ele quer, tudo que Ele deseja? Esse texto diz que Deus não deseja tudo, que Ele tem um desejo bom, mas nem tudo que Ele deseja Ele vai conseguir. Porque se eu fazer uma pergunta para você, todos serão salvos? Sim ou não? Não. Significa que esse desejo de Deus, ele depende mais de mim do que dele. Se o desejo dele é que todos sejam salvos, ele vai fazer tudo possível da parte dele para que você seja salvo. Mas da sua parte também você precisa responder esse desejo, esse anseio de Deus de te salvar. Você precisa responder isso também. Então o relacionamento com Deus, ele precisa ser um relacionamento onde Ele diz que te ama e você precisa responder, eu também te amo. Ele fala assim, estamos juntos. E você precisa falar assim, também quero estar junto do Senhor. Quero permanecer no Senhor. Esse é o desejo de Deus, mas que todos tenham o pleno conhecimento da verdade. Então, o pleno conhecimento da verdade seria, pelo menos, a verdade sobre Deus, a vontade, o plano da salvação dele, o caráter dele. Eu preciso ter convicção sobre aquilo. Eu não preciso ficar boiando, como a gente fala às vezes, quando se fala do caráter de Deus. Eu preciso ter o pleno conhecimento dele. E esse pleno conhecimento não significa que você vai entender a Bíblia de capa a capa, mas você entendeu a justiça, a misericórdia e a graça de Deus. Você vai julgar tudo aquilo que você não entende de acordo com a justiça dele, com a graça dele e com a misericórdia dele. Então alguns textos você vai olhar, eu conheço o caráter de Deus, isso aqui não pode estar falando isso, porque eu conheço o caráter dele, ele é justo. E se eu interpretar desse jeito, vai ser de uma forma injusta, você percebe? Então o pleno conhecimento de Deus leva você a não ter dúvidas a respeito daquilo que está escrito na Bíblia. Então Deus, ele fala, o desejo dele é que todos tenham o pleno conhecimento da verdade. Agora,
Olha esse texto da Bíblia, o que Jesus diz em João capítulo 17. Se Deus deseja que você tenha o pleno conhecimento da verdade, nós precisamos saber o que é verdade para que nós possamos estar convictos disso. Então vamos citar algumas coisas que a Bíblia diz ser verdade, e nós precisamos ter o pleno conhecimento. João capítulo 17, versículo 17, ele diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus diz assim, que a palavra dele é a própria verdade. Se a Bíblia é uma verdade absoluta, todas as outras coisas, todas as outras crenças e doutrinas, elas precisam ser provadas pela Bíblia, certo? Elas precisam ser provadas pela Bíblia, porque a Bíblia é a verdade. E tudo aquilo que faz parte da santidade, Deus ele diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santidade significa você se separar para um propósito, você viver para Deus. Então tudo aquilo que eu quero fazer para Deus, todos os meus planos que eu vou fazer para Deus, eles precisam ser santificados na verdade, e a palavra é a verdade. Então assim, você vai começar um relacionamento, esse relacionamento começa santificado pela verdade. O que a verdade fala? Como que deve ser a minha amizade, até onde eu devo ir, como eu devo tratar aqueles que erram, que faz mal para mim, como que eu vou tratar a minha esposa, o meu esposo. Eles precisam ser santificados na verdade. Então a Bíblia é a base para que nós possamos viver essa verdade. Agora sim, todas as vezes que nós vivemos a verdade, João capítulo 8, versículo 32 diz assim, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade ela vai te libertar de tudo aquilo que é mal para você. Deus instituiu a verdade como norma para a vida, para que nós pudéssemos viver o belo de Deus. Então a primeira coisa aqui que nós vemos que Jesus diz que é a verdade, a palavra dele é a verdade. Vivemos num mundo onde as pessoas dizem o que pode, o que não pode, e você às vezes vai ser taxado como careta, como são tantas coisas aí que eles rotulam aqueles que querem viver de acordo com a palavra de Deus, mas às vezes você não vai ser aceito. Às vezes a maioria não vai fazer o que é certo, e só você por fazer a verdade você vai ser rejeitado, porque você escolheu viver o que está escrito aqui, A Bíblia é a verdade. Aí nós vamos ver aqui o que mais é a verdade. Voltamos aqui em João capítulo 14, o versículo 6. E a minha Bíblia vai dizer assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Jesus diz assim: olha, eu sou a verdade. E é interessante que eu e você somos muito contraditórios. Quem você falava que era o que você achava verdade há alguns anos, hoje não é mais verdade para você. Vou dar um exemplo da dona Alzinha, que viveu uma religião por 41 anos, 43 anos, e aquilo era verdade para ela, até ela ter o pleno conhecimento da verdade. Ela falou assim: eu preciso mudar algumas coisas, tem algumas coisas que estão certas e outras coisas que precisam ser mudadas, eu preciso ser liberta de algumas coisas, e começa agora o quê? Um processo. Então assim, o que ela disse que era verdade já não é mais verdade. Mas Jesus não. Jesus ele diz assim: eu sou a verdade. Quando ele diz a verdade, não há contradição em Jesus, porque ele não fala uma coisa, ele é o que ele fala, ele é o que ele oferece. Então ele é a verdade. Então Jesus seria uma grande verdade. O que seria a verdade sobre o ser humano? Como que a Bíblia vai dizer que nós somos criados à sua imagem e à sua
semelhança. Então existe uma verdade da natureza humana, como nós devíamos nos comportar, como deveria ser os nossos sentimentos, os nossos relacionamentos. Nós temos um caminho verdadeiro, é Jesus. Então, se você quer saber o que é a verdade sobre o ser humano, o que deve ser o ser humano na terra, é Jesus. Ele fala assim: eu sou a verdade. E se você não quiser ler a Bíblia, na verdade não vai ter como você conhecer Jesus se não ler a Bíblia, né? Mas se você ouvir a Bíblia falando sobre Jesus e você viver tudo que Jesus fez, você vai estar de acordo com tudo que está na Bíblia, porque Ele é a verdade e Ele não se contradiz. E nós vemos aqui mais do que a verdade. Voltamos aqui no livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 10. Jeremias 10, 10 diz assim: mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Mas o Senhor é verdadeiro ou verdadeiramente Deus. Então a Bíblia diz que Deus, Ele é a verdade. Então nós temos aqui essas verdades absolutas. A Bíblia é uma verdade absoluta. Jesus é uma verdade absoluta. Deus é uma verdade absoluta. E nós vemos aqui uma outra verdade no Evangelho de João, na Epístola de João, capítulo 5, e o versículo de número 6. E a minha Bíblia diz assim: esse é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então a Bíblia diz que o Espírito é a verdade. O que isso quer dizer? Isso significa que nós temos aqui algumas verdades absolutas. A Bíblia é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, Deus é a verdade, o Espírito é a verdade. Nós temos essas três coisas como verdade. Então tudo aquilo que for mentira é uma apresentação de Jesus diferente da real, é uma apresentação de Deus diferente, mas ele pode vir em nome de Deus, mas não é o Deus verdadeiro. Se Ele é a verdade, Ele é o ponto central, e tudo aquilo que se fala Deus, mas não está de acordo com o caráter de Deus, com a imagem de Jesus e com o que está escrito na palavra, e com essa outra verdade que nós vamos ler agora. Volte um pouco mais a sua Bíblia aí no Evangelho de Salmos. Volte um pouco a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 19, e o versículo de número 142. E a minha Bíblia diz assim: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Então, o salmista apresenta a lei de Deus como verdade. Se nós juntarmos todas essas verdades, ela vai ser uma só. Deus, ele é a verdade, Jesus é a expressão de Deus, que a única forma de Deus se revelar, o Deus verdadeiro se revelar, foi através de Jesus. E a única jeito das pessoas entenderem quem é Jesus para conhecer Deus é através do Espírito. O Espírito é a verdade, e a sua lei é a expressão do seu caráter. Deus, ele é o que ele fala. Ele diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Ele não existe um outro Deus diante dele. Ele é o único Senhor. Essa é uma verdade sobre ele. Então os mandamentos, eles são a expressão do caráter de Deus, da vontade, de quem ele é, da sua justiça. Então quando nós juntamos tudo isso, nós temos essa verdade central. Agora, o que é a mentira? Avance um pouco a sua Bíblia agora, Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo de número 44.
Não tem como a gente falar sobre verdade sem ler esses textos da Bíblia. Se a Bíblia é a verdade, ela precisa apresentar, ela precisa dizer o que é verdade. Então João 8,44, ele vai dizer assim, ó: vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele é homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então tudo aquilo que não é verdade, ele é o quê? Mentira. Jesus diz assim: eu sou a verdade, Deus é a verdade, o Espírito é a verdade e a lei é a verdade. O que vocês precisam viver é a lei, e isso é a verdade. Então tudo aquilo que passar disso será mentira. Então aquilo que é mentira, a Bíblia fala que o diabo, ele é o pai da mentira, porque ele fala do que é próprio. Do mesmo jeito que Deus é a verdade, Satanás, ele é a mentira, ele é a contrafação. E é interessante que existe um conto oriental que ele diz o seguinte: esse conto oriental, ele diz que a mentira convidou a verdade para ir no rio tomar banho. Ao chegar, elas se despiram, entraram no rio, só que a mentira, como ela é a mentira, ela precisa aplicar um ato de mentira, né? Ela precisa fazer alguma maldade, porque todo o intuito da mentira é fazer a maldade. E a mentira, devagarzinho, sai de dentro da água, pega as roupas da verdade e vai-se embora. A verdade sai, olha para a roupa da mentira e ela fala assim: não, a roupa da mentira jamais eu vou vestir. Se eles me verem vestido de mentira, eles vão achar que eu sou a mentira. A verdade decidiu andar nua. E o que aconteceu com isso? Que quando as pessoas olharam a verdade e mentira, as pessoas aceitaram a mentira transvestida de verdade e rejeitaram uma verdade nua e crua. Por isso surgiu esse ditado: a verdade nua e crua. É desse ponto. E você? O que você prefere? Viver e aceitar uma mentira transvestida de verdade, enfeitada de verdade, ou você prefere a verdade nua e crua? Porque de fato nós temos, em alguns momentos nós temos vergonha de falar a verdade. Mas se eu falar isso aqui, todo mundo vai me olhar, ou eu não vou ser aceito, ou eu vou ser rejeitado, ou as coisas vão ficar mais caras para mim, ou eu não vou conseguir se eu falar a verdade. E a gente tornamos fazendo isso, tirando as nossas vestes da verdade e colocando as vestes da mentira. Mas quando nós fazemos isso, nós nos fazemos filhos do diabo. É o que o texto diz. E ele está dizendo para aqueles fariseus, porque eles não estavam vivendo a verdade sobre Deus. E Jesus, ele fala com muita convicção quando ele diz assim: vocês são filhos do diabo, que é o vosso pai, porque vocês só querem satisfazer os desejos. Vocês não estão preocupados com a verdade. E ele fala que quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então eles são filhos do diabo porque eles não vivem a verdade. Mas como nós abrimos a Bíblia e iremos falar sobre verdade, nós precisamos levar muito a sério. Então chega dessa conversinha de dizer: para mim o que importa é falar de Deus. A pergunta é: de que Deus você está falando? O verdadeiro Deus, conforme está na Bíblia escrito, ou de um Deus que é doutrina de homens? Então nós precisamos conhecer. E a Bíblia fala que todo aquele que profere a mentira, ele vai falar daquilo que movido por Satanás.
E se ele está movido por Satanás, ele pode abrir uma religião em nome de Jesus, com verdades, mas misturado com mentiras. Qual que é o intuito? Fazer do ser humano filho de Satanás. Só que ele é mentiroso, ele não quer que você saiba. Quando a pessoa conta uma mentira para você, ele quer que você descubra a verdade? Não. Então mentira é mentira, ele quer te manter enganado. Então você precisa conhecer o caráter de Deus, conhecer as obras de Jesus. Você precisa ler a Bíblia como base para a sua vida, como regra de fé, como verdade para a sua vida. E você precisa aceitar os mandamentos como uma norma e caráter de Deus, para que você não seja enganado. Sabe por quê? Avance um pouco a sua Bíblia para o livro de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Aliás, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 1 diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduziram dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. O apóstolo Pedro diz assim: do mesmo jeito que aconteceu nos meus dias, vai acontecer nos seus dias, que aparecerão falsos profetas, e ele vai trazer um monte de heresias, e o objetivo deles é fazer comércio do povo. É fazer comércio do povo. E fazer comércio, tudo aquilo que é comércio, você traz uma ideia e você quer clientes, e você quer cada vez mais aumentar a sua clientela. Então ele vai vender uma mentira vestida de verdade. Ele vai pegar as vestes da verdade, vai colocar nessa mentira e vai enganar, e ele vai tentar buscar o máximo de clientes possível. Mas o que ia acontecer? O texto diz que, por consequência disso, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. E hoje é difícil você falar a verdade com tantas mentiras. Parece que quando você está falando a verdade, você está falando a mentira, pela forma que as pessoas aceitam a verdade, a forma que você é tratado por viver a verdade. E é o que o apóstolo Pedro disse. E se você for um pouquinho aqui, eu vou te dar uma regra bíblica, pelo menos uma, eu consigo passar para você hoje, para você saber com quem está a verdade e quem está a mentira. E essa regra é clara, está na Bíblia. Avança um pouquinho aí, Epístola de João, você está em Pedro, na Epístola de João, capítulo 2, e o versículo 4. Ele vai dizer assim: aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Claro ou não? Esse texto esclarecedor ou não, para nós não sermos enganados. Porque assim, todo aquele que é da verdade vai seguir a norma da verdade, a lei da verdade, os mandamentos da verdade. Essa é a base. Então o apóstolo, ele diz assim: aquele que diz eu conheço e não guardo os seus mandamentos, ele é mentiroso, e nele não está a verdade. Agora, existe dois tipos de mentirosos. Eu vou usar mais uma vez o exemplo da Rosinha, não sei se ela vai estar autorizada. Está autorizada. Ela viveu 43 anos numa crença que ela acreditava ser verdade. Depois ela mudou para uma outra crença porque ela descobriu, porque ali tinha muita mentira. Então ela descobriu, não me enganaram, vestiram de verdade, mas no final tinha as mentiras aqui. Porque não era verdade e passou a ser mentira.
isso levou ela a viver uma religião diferente do que ela vivia lá? Será que hoje ela é uma cristã tão fiel como ela era? Ela era fiel à mentira, mas ela era fiel. Então significa que ela era uma pessoa ignorante. Agora, quando eu descubro quem é ignorante e quem é mentiroso? Quando você conhece a verdade e você rejeita ela. Porque é mais cômodo você continuar naquele caminho. Olha, se eu ficar aqui, vai ser melhor para mim. Porque se eu seguir esse caminho, eu vou perder isso. Meu esposo não vai me aceitar. Meus filhos nenhum acredita nessa verdade. Então também eu vou ser rejeitado pela família. Então é cômodo viver. Aí ela deixa de ser ignorante para uma pessoa mentirosa. Mas nós vemos que ela era uma pessoa ignorante e hoje é uma pessoa, continua com a religião fiel como ela era antes. Então existe esse tipo de pessoa ignorante, existe a mentirosa. Uma pessoa pode estar te ensinando uma coisa, para ela é a verdade, ela é sincera, mas se a verdade chegar para ela e ela percebeu que o que ela está ensinando não está de acordo completamente com a verdade sobre Deus, a verdade sobre Jesus, a verdade sobre o Espírito, a verdade sobre a sua lei, e não está baseado na palavra de Deus, essa pessoa está vivendo uma mentira. Ela está vivendo uma mentira e ela precisa ser liberta dessa mentira. Ela precisa ser liberta dessa mentira. Mas sabe o que acontece? Que muitas pessoas, eles não recebem a libertação, ouvem a verdade sobre Jesus e não continuam vivendo a mesma vida. Sabe por quê? Volta um pouco aqui, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. E o versículo de número 8. E a minha Bíblia diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios da mentira. Versículo 10, versículo 11. E por este motivo, pois, que Deus... acho que eu pulei. É o versículo 10 mesmo, desculpa. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Eu comecei falando para você que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, mas que todos tenham pleno conhecimento da verdade. E agora o apóstolo está dizendo assim: olha, Satanás ele vai vir com todo o poder da mentira, ele vai vir com prodígios, milagres, ele vai vir com toda a contrafação da verdade e vai enganar a muitos. E quem são os muitos? Aqueles que não acataram amor pela verdade. Irmãos, se você não amar a Jesus, se você não amar a Deus, o Espírito Santo, esse livro aqui, a Bíblia, e santificar a sua vida baseado aqui, como Jesus disse, e se você não amar, obedecer a sua lei como Ele pede, você vai ser enganado. Você é enganado porque você vai ser presa fácil. Você está procurando algo mais cômodo e Satanás ele vai oferecer o que você quer. Mas se você amar, é impossível ele te enganar. Ele só vai amar aqueles que não acataram o amor pela verdade. E ele continua dizendo assim, a fim de serem julgados todos quando não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Essa verdade ela está sendo pregada para você e para mim.
Nós temos mais contato com a verdade porque nós temos a Bíblia em casa, nós frequentamos cultos. Mas esse mesmo apóstolo, ele vai dizer que você não pode ser somente ouvinte, e sim praticante da verdade. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que não tem o hábito de ler a Bíblia. Você segue uma religião que os seus pais passou para você. Você não pode nem discutir a respeito da sua religião, se ela é certa ou errada, porque se você não conhece a Bíblia, você não pode dizer isso. Agora, a partir do momento que você começa a ler a Bíblia, aí sim, você pode julgar a religião, que está certo, o que está errado, quem está vivendo de fato, quem está santificando a vida ou sendo santificado pela verdade. Então, o meu convite para você é que você estude a Bíblia. Você não precisa de um pastor, você não precisa de um padre, você não precisa de ninguém para mostrar a verdade. Sabe de quem você precisa? Você precisa do Espírito. A promessa de Deus para mim e para você está aqui no Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 16 e o versículo 13. Ele vai dizer assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque Ele não fará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito da verdade. No momento que você busca a presença do Espírito, o batismo do Espírito Santo, Ele vai te guiar em toda a verdade. Ele te guiará em toda a verdade. Eu finalizo com esse texto e essa promessa para você. Duas coisas eu preciso te falar, que você não esqueça. Se você esquecer de tudo, não esqueça disso. Duas coisas que eram fundamentais. Você precisa amar a verdade. Mas eu não gosto da vontade de Deus, eu não gosto disso, é diferente para mim. Eu falei para você que seria impossível. É um milagre. Busque o Espírito, e quando o Espírito vier, Ele vai guiar você em toda a verdade. Certa vez uma mulher chamada Indiara, essa mulher, ela vinha saindo do mercado, indo para a sua casa, quando passa e vê uma tenda, algo diferente na cidade onde ela morava, e ao olhar as músicas, aqueles louvores, ela sentiu algo diferente e foi atraída para aquela tenda. Ao chegar naquela tenda, um homem abria a Bíblia e falava que a Bíblia era verdade, e começou a falar algumas coisas sobre Deus, e ela, empolgada, ficou até o final daquela mensagem. Ela voltou para casa pensando no convite que aquele homem fez. Amanhã nós estaremos continuando falando sobre essas verdades para você. E ela chega e fala para o marido dela o seguinte: passei na praça, vi uma tenda, o homem falava, lia um livro de capa preta, falava coisas muito lindas, algumas difíceis. Os louvores tocou o meu coração e eu fiquei encantada. Ele me convidou para ir lá amanhã de novo, e eu quero ir. O marido dela falou assim: esse homem, ele vai falar para você amanhã, ele vai te convidar para vir depois ele vai fazer um apelo para você se batizar. E é o seguinte, ele puxou um facão bem enferrujado, começou a molar esse facão, e ele disse aqui: você pode até ir, agora se você se batizar, eu corto você nesse facão. A mulher, com medo, mas encantada com tudo aquilo que ela viu e acreditando que aquilo era verdade, aquela mulher volta noite por noite, e aquela mulher acompanha pelo menos umas 20 e tantas noites. Quando chega na última noite, ela já estava com medo, porque o marido dela disse: agora que ele vai fazer o apelo para o batismo. E de fato, a noite anterior ele fez um apelo para o batismo, e ela aceitou. E na última noite ela estava lá preparada para se batizar, e aquela mulher foi batizada, aceitou a verdade, e aconteceu um milagre na vida dela. Qual que é o milagre que aceitou na vida dela? Que ela volta para casa
pega aquele facão, procura o seu marido, olha no olho do seu marido, aqui está o facão. Você falou, se eu fosse me batizar, você ia me tirar minha vida com esse facão. Pois no dia que eu olhei e eu ouvi aquelas palavras, eu falei, se isso for a verdade, que o Senhor coloque um desejo de viver isso para a minha vida. A minha promessa foi ouvida, Deus realizou esse milagre no meu coração, então eu cumpri a minha promessa com Deus, que ia entregar a minha vida para Ele. Agora você pode cumprir a sua. Aquele homem pega aquele facão e sai bravo e vai procurar aquele pastor. E quando ele chega de frente àquele pastor, ele falou, o que você falou para minha mulher? Que ela chegou em casa doida. Ele falou assim, eu preciso de pelo menos 30 noites para te explicar tudo que eu falei para ela. Ele convence aquele homem de ouvir e entender tudo que ele falou. Antes de você matar ela, você precisa entender por que ela vai morrer. Estudo após estudo, e você já sabe o final. Porque a verdade, ela tem esse poder. E se a verdade não te libertou ainda, significa que você não está dando crédito o suficiente para ela. Porque ela é libertadora. Talvez eu esteja falando para alguém que está vivendo uma vida infeliz e não sabe o que fazer da sua vida, não sabe o propósito da sua vida. Esse livro aqui, ele contém a verdade, ele é a verdade. Ele pode te libertar da infelicidade, ele pode te libertar do divórcio, ele pode te libertar dos vícios, a partir do momento em que você aceita Ele para a sua vida. Ele tem esse poder transformador e libertador. Eu gostaria de fazer um convite para você que me ouve. Talvez, se você quer conhecer mais a respeito desse livro e você abre e você não entende, você pode deixar nos comentários aí, eu quero um estudo bíblico. A gente vai mandar na sua casa um guia de estudo, para que você possa entender mais a respeito da palavra de Deus. Eu preciso fazer um apelo também ao seu coração. Você também precisa viver de toda essa verdade que está aqui. Se você ainda se sente infeliz, e tem algumas tristezas da sua vida, alguns pecados que você não conseguiu abandonar ainda, em nome de Jesus, aceita completamente essa verdade. Pede amor a Deus por essa verdade. E essa verdade vai te libertar, e você não vai ver nenhum momento que isso vai acontecer, mas vai acontecer um milagre, em nome de Jesus. Nesse momento eu gostaria de te convidar a cantar o hino Não Tardará, porque aquele que é a verdade vai voltar, e eu e você precisamos estar preparados para esse momento. Precisamos estar preparados para esse momento.